Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o filme As Espiãs de Churchill. Bom, primeiramente, no filme, ele vai começar em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial. Ele vai se tratar de três mulheres principais. A primeira vai ser a Virginia Hall. Ela queria muito ser diplomata, mas enquanto isso não acontecia, ela viveu por vários países na Europa e também ela era poliglota. A segunda mulher era a Vera Atkins. Ela desejava muito ter a cidadania britânica, só que ela não conseguia porque ela era judia e na época eles não deixavam. E ela trabalhava na QG inglês em Londres e ela era o braço direito de um comandante de alta patente lá. A terceira mulher é a Noor Inayati. Ela era filha de uma mãe americana e de um pai indiano. Ela também trabalhava na QG inglês em Londres como telegrafista. Essas três mulheres elas foram treinadas para serem espiãs e passarem despercebidas pelos alemães por ordem do primeiro-ministro Churchill. Elas correram muito risco de morte, principalmente a Virginia e a Noor, que elas foram mandadas para a França para minar o regime nazista em território francês. Agora eu vou falar um pouco sobre uma das personagens que eu achei mais interessantes dentro do filme, por causa de sua inteligência e sua astúcia. Foi a Virginia Hall. Eu achei ela uma personagem extremamente extrovertida e que se vira muito bem dentro de situações bem alarmantes e situações difíceis. Ela era bem madura também. Exatamente. Então, quando a Vera foi recrutar a Virginia, ela percebeu justamente isso nela, dela ser uma mulher de atitude, uma mulher que quer mudar o mundo mesmo, justamente pela questão dela ser diplomata, como a Larissa disse. Eu achei essa questão muito interessante dentro do contexto social, porque naquela época muitas mulheres não se impunham dentro do que elas precisavam. Tipo assim, elas não tinham palavra para se impor dentro da sociedade. E a Virginia não era assim. A Virginia, ela sempre o que ela queria, ela falava e ela tentava conquistar. Uma das coisas também que eu achei muito interessante dentro do personagem da Virginia foi que ela teve que amputar a perna quando ela era mais nova, porque ela acabou atirando na própria perna e ela acabou tendo uma infecção. Então, por motivos médicos, tiveram que amputar do joelho para baixo de uma das pernas dela. E mesmo isso não dificultou, tipo assim, ela teve uma dificuldade durante os treinos do recrutamento, antes delas entrarem em campo de batalha, tipo, o campo inimigo. Só que mesmo assim ela foi uma das melhores espiãs de sua época. E isso me surpreendeu muito. Bom, agora eu vou falar sobre Noor Inayati. Bem, como mencionado, ela é filha de um pai indiano, de religião muçulmana, e filha de uma mãe americana. Eles se mudaram durante a Primeira Guerra Mundial para Londres e na passagem de vida da Noor em Londres, ela começou a trabalhar na Força Aérea, onde ela era radiologista. Quando Vera Atkins foi entrevistar a Noor para ver se ela se classificaria no grupo de espiões que eles estavam escolhendo, a Noor demonstrou ser uma pessoa muito patriota e era muito fiel à sua religião e queria fazer de tudo para assim, se destacar, tipo, Ser reconhecida. Ser reconhecida e como é que diz? Ai, meu Deus, se apresentar a sua religião. Enfim. No treinamento ela se destacou mesmo sendo muito pacifista, porque ela tinha muito receio, assim, de, sei lá, se precisasse matar alguém. Justamente por causa da religião dela, Ela né? não Que ela queria se matar tornou. ninguém. Tipo, ela não queria ser violenta. Exatamente. Mas, claro, né, se for preciso. E no campo de batalha ela mostrou ser uma pessoa muito leal e mesmo com várias traições por parte de agentes duplos que tinham, ela não deixou o campo e continuou lá passando informações para a Inglaterra. Porém, ela foi descoberta justamente por conta dessas traições. E uma delas seria sobre o descobrimento da identidade da Noor, sendo a amiga dela que reconheceu ela no campo lá, e ela acabou se deixando levar, tipo, nossa, minha amiga de longa data, eu vou confiar nela. E aí ela acaba se hospedando na casa dessa amiga por não ter onde ficar. Onde ficar, já que todos estavam Procurando ela. Enfim. Só que o namorado dessa amiga acaba entregando ela
por conta do dinheiro. Em 1943, Nora é capturada pelos alemães e os alemães acabam descobrindo os códigos que ela utilizava para se comunicar com os ingleses. Com isso, eles acabam criando armadilhas, pra, tipo assim, eles criam armadilhas pra Inglaterra, pra eles mandarem soldados em certos pontos, pros nazistas irem lá e capturarem, torturarem eles e tirarem informações, esse tipo de coisa. Isso. Quando a Nora é capturada, ela é torturada, assim, também, passa por vários interrogatórios, passa por torturas péssimas. Inimagináveis. Exatamente. Eles queimaram, a primeira vez que eles fizeram uma tortura com ela no filme, aparece eles colocando a mão dela em água muito gelada pra queimarem a mão dela pelo gelo e depois eles queimaram a mão dela com água fervendo. Eles agrediram ela, eles tentaram tirar a informação dela de todo jeito. Eles chegaram a jogar água quente nela também. Sim, chegaram a jogar água quente nela. Enfim, os alemães perceberam que não iam conseguir tirar nenhuma informação da Nora por ela ser muito fiel. Então eles decidem levar ela nos campos de concentração em Dachau, na Alemanha, onde ela foi fuzilada. Morreu aos 29 anos de idade. As suas últimas palavras foram Liberte, que significaria liberdade, que ela utilizava essa palavra como um slogan pra vida, tipo, pra viver, assim. A Nora, ela era uma pessoa, na verdade, uma personagem extremamente altruísta e também esperançosa, né? Porque ela sempre tinha esperança que ela ia conseguir ajudar, que essa guerra acabasse e que a guerra iria acabar e que eles iriam ganhar, onde ela não estava errada. E, tipo, o pior de tudo é que quando ela foi fazer esse serviço de espiã, ela tinha conversado com a mãe dela sobre esse trabalho e ela tinha falado que ela ia voltar. Isso. E o pior de tudo foi quando a Virginia e a Vera tiveram que falar com a mãe dela, avisar dela que ela havia morrido. Foi umas cenas mais tristes do filme. Tem várias cenas bem tristes que você fica bem marcado, mas essa é a principal cena do filme que te deixa mais marcado com relação ao personagem, porque ela era uma personagem muito doce, muito amigável e que realmente se esforçava. Sim. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre a Vera. A Vera, como a Larissa já disse, ela era secretária de um oficial da agência secreta, né, de espionagem. Só que o problema é que, por ela ser judia, ela não conseguiu a cidadania britânica dela. Então, tipo assim, pra ela ter uma patente maior e um reconhecimento maior dentro do trabalho dela, que era o que ela queria, ela precisava ter uma cidadania britânica para ser considerada britânica e participar de reuniões, participar de congressos e esse tipo de coisa, para que ela também pudesse ajudar na situação, que era o que ela mais queria. Não só essa questão, né? Mas também a questão de que ela era mulher e, sei lá, parece que os homens tinham medo de ser superados por mulheres. Até hoje ainda tem isso. Até hoje a gente ainda Enfim. pode ver isso. É muito engraçado, porque assim, na Primeira e na Segunda Guerra, eu acho que elas impulsionaram muito o trabalho da mulher dentro do campo dos homens, digamos assim. Porque na Primeira Guerra a gente pode ver também que os homens saíram, então as mulheres tiveram que assumir tudo. Na Segunda Guerra, os homens também saíram e as mulheres tiveram que começar a assumir tudo. Sim. E às vezes as mulheres em alguns trabalhos eram até melhores que os homens e eles se sentiam, tipo, atacados. Eles ou não queriam da aceitar que as defensiva. mulheres fossem, em Exato. alguns aspectos, melhores que eles. Tipo, Isso é um quesito social bem importante dentro do filme em geral. Ele demonstra isso muito forte, porque, tipo assim, vários homens criticam Virginia, Vera e Nor por elas estarem naqueles cargos. Eles acham que elas são, tipo, Exatamente. incapazes de concluir os cargos delas, entendeu? Principalmente a Virginia, porque, como a gente tinha falado antes, a perna dela foi amputada. E em certo ponto do filme, ela queria participar de um trabalho lá. E o cara não queria aceitar ela justamente por causa da perna, pensando que ela não seria capaz de fazer o trabalho adequadamente, porque ela teria que correr. Então, Exato. Mas ela conseguiu fazer o trabalho. Apesar de tudo, ela conseguiu fazer o trabalho muito bem, até não foi capturada. E ela foi uma das poucas espiões que conseguiu voltar pra casa. Porque tanto espiões homens quanto mulheres, porque eles recrutaram uma turma mista, né? Então, tanto homens quanto mulheres, muitos não voltaram. Porque eles eram capturados ou haviam agentes duplos. Os agentes duplos também eram mortos. Mas eles entregavam muitos agentes e espiões bons que acabaram morrendo.
Por fim, a gente pode concluir como o papel da mulher foi essencial dentro da guerra e como isso realmente foi verídico, aconteceu. Nesse filme, inclusive, ele é baseado em fatos reais. Os 3 papéis desempenhados pelas atrizes foram a vida de 3 mulheres, que são a Vera, a Virginia e a Nor, que são 3 pessoas que existiram dentro da Segunda Guerra Mundial. E elas desempenharam os papéis que estão dentro do filme, né? E foram essenciais para a guerra. Foram mulheres extremamente conquistadoras, extremamente fortes e fiéis à esperança que a guerra acabasse. Sim, foi até criada uma estátua em Londres em homenagem a Nor, por ela ter sido leal e lutado pela Inglaterra, enfim, pra representar e tudo mais. Outra coisa muito interessante é que elas ganharam vários prêmios. A Nor, principalmente, mesmo após morta, ela ganhou uma premiação do governo mesmo, da Inglaterra. E a Virginia também e a Vera também, porque foram personagens extremamente importantes. E, tipo, depois que tudo isso aconteceu, elas ficaram reconhecidas, que, como a gente tá falando sobre o filme, até fizeram um filme sobre elas, e elas viraram ícones, tipo, heroínas, e pessoas se inspiram nela até hoje. Bom, muito obrigada por ter assistido nosso vídeo, e é isso.